Graças e paz, povo de Deus, sou o pastor Vilmar Nunes. Estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas análises, essas mensagens que o Senhor tem nos revelado por intermédio da sua palavra em nossas reuniões do Ministério da Assembleia de Deus, confiando na palavra. Tivemos um tempinho aí afastado, mas agora retornamos para produzir mais alguns conteúdos para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Eu espero que você continue sendo abençoado ao participar conosco da palavra de Deus, ao analisarmos, ao estudarmos a palavra do Senhor, que é a nossa única fonte e regra de fé e prática. Amém? Deus continue te abençoando. E o tema de hoje é de uma passagem bem conhecida, principalmente em eventos de evangelização, de evangelismo. A maioria dos irmãos conhecem, outros talvez não conheçam. E o tema é: o que é preciso para obter a salvação? Repetindo, o que é preciso para obter a salvação? A referência está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, passagem bem conhecida. Para iniciar, nós leremos apenas os versos 29 ao 31. Atos dos Apóstolos 16, 29 ao 31, os versos. Continuo usando a versão Almeida Revista Corrigida. Se você tiver uma outra versão, não tem problema. Quando muda alguma coisa, são apenas sinônimos. Vamos ler então o que a palavra do Senhor nos diz aqui. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa palavra, muito obrigado por esta oportunidade de nós meditarmos mais um pouco na tua palavra. Que teu filho e a tua filha sejam abençoados juntamente conosco. Toma a direção de tudo e tenha a liberdade, Espírito Santo de Deus. É o que pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Como essa passagem, como eu já disse, é bem conhecida, nós vamos analisar por partes e no final nós concluímos, ou sintetizamos aquilo que o Senhor quer trazer para aplicação para nós neste dia. Vamos lá. Essa pergunta, o que é preciso, um pouquinho diferente da versão bíblica aqui, mas é o mesmo sentido, O que é preciso para obter a salvação? Foi uma pergunta feita por um carcereiro assustado em uma prisão da cidade de Filipos, que foi abalada pelo poder de Deus. Esse abalo foi a resposta de Deus ao louvor de 2 missionários presos em troncos, Paulo e Silas. Nós percebemos isso nos versos 25 e 28 do mesmo capítulo 16. Veja bem o que está escrito. Os versos 20, um pouquinho antes, Os versos 25 ao 28 diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aqui nós percebemos, irmãos, o poder do louvor, aliado, obviamente, à oração. Eles estavam ali sofrendo, debaixo de uma provação muito grande na missão, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E eles louvavam, eles foram presos por libertar uma jovem que nós estaremos vendo logo em seguida. Qual foi o motivo da prisão deles? Mas em vez de lamentarem, em vez de murmurarem ou até mesmo blasfemarem contra Deus, eles começaram a orar e louvar a Deus por volta da meia-noite. E houve um grande terremoto, literalmente um terremoto naquela prisão, e as correntes foram soltas dos pés, das mãos. E esses troncos, irmãos, nos tempos antigos, especialmente no período do Império Romano, eram verdadeiros instrumentos de tortura
porque eram presos os pés, os pulsos, os tornozelos, e quanto mais o preso se movia, o encarcerado se movia, mais dor ele sentia. Então era uma dor terrível, tremenda, fora os açoites que eles já haviam tomado, recebido. Mesmo assim eles adoraram, eles louvaram a Deus, e o resultado foi a resposta de Deus com um grande terremoto, abalando aquela prisão, deixando aquele carcereiro desesperado, porque os oficiais romanos tinham uma grande responsabilidade, principalmente carcereiros, né? Pelos presos, pelos aqueles que estavam ali encarcerados. Se eles perdessem um preso, na maioria das vezes pagavam com a própria vida, porque o sistema romano era muito rígido. E um dos motivos do desespero desse carcereiro, e também por não entender por que de uma hora para outra, sem esperar que ao menos sinal algum, aconteceu um terremoto tão grande naquele lugar que abalou tudo, libertou todo mundo. Então vamos continuar aqui. Nós vimos aqui na introdução, agora vamos passar para o nosso primeiro tópico. Irmãos, como eu já disse anteriormente, em outras passagens, em outras análises, essas mensagens nós já pregamos lá em nossas reuniões, e agora o Senhor me orientou para estarmos analisando sobre a mensagem já pregada, que o Senhor nos revelou, nos deu os temas revelados, continua nos dando temas revelados, a minha esposa, a missionária Elis Regina, durante os cultos, durante o momento dos cultos. Depois ele, pela bondade do Senhor, ele me revela as referências, eu passo para a igreja, e depois agora eu estou passando aqui para o canal a análise dessas mensagens para que você e sua família sejam abençoados. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico, nem sempre nós entendemos de imediato o preço que temos que pagar ao anunciar a salvação, mesmo sendo obedientes à ordem do Senhor. Se nós voltarmos um pouquinho no mesmo capítulo, nós veremos que houve uma ordem da parte de Deus, quando Paulo desejava viajar para uma outra região, um outro lugar. Houve uma ordem da parte do Senhor para que ele passasse a Macedônia, essa cidade de Filipos, onde ocorreu esse evento, pertencia à grande região da Macedônia, que pertenceu anteriormente ao Império Grego, onde vivia o rei Filipe I, pai do grande imperador da antiguidade, o maior imperador considerado da antiguidade, conquistador Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Então era uma espécie de... A cidade de Filipos era uma cidade próspera, era uma espécie de colônia de férias e também de aposentados, né, de oficiais já aposentados. Então era uma cidade importante no Império. Então vamos ver aqui, vamos ver os versos 9 ao 12 do capítulo 16. Um pouquinho antes, nós estamos retrocedendo para entender o contexto de tudo. Nessa segunda parte do capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui um subtítulo que diz: a visão em Troade. Troade é uma região, uma cidade. Pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Versos 9 a 12. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta prisão, quem está narrando aqui é o Lucas, companheiro de Paulo. Logo depois dessa prisão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, como já disse, né? E estivemos alguns dias nesta cidade. Então eles estiveram em Filipos, foram para Filipos,
em obediência à ordem do Senhor. Vira um varão, algumas pessoas têm várias suposições, eu consigo entender que poderia ser também um anjo do Senhor que se apresentou para ele, dando uma ordem: passa a Macedônia. Em segundo lugar, havia na cidade de Filipos uma jovem escravizada por um espírito de adivinhação e que dava grandes lucros aos seus senhores. Começou a incomodar os missionários, o que resultou em sua libertação. Vamos ver aqui essa passagem agora, os versos 16 ao 19, continuando no mesmo capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, 16 a 19. As coisas vão se encontrando. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Os irmãos percebem que essa jovem era um instrumento do diabo. Ela era usada por um espírito de adivinhação, que, segundo os estudiosos mais antigos e pesquisadores bíblicos, chamava-se o espírito de... Essa jovem era uma sacerdotisa de Piton, ou Piton, que é uma serpente, né? Figurativamente no mundo espiritual também. E essa jovem era um instrumento do inimigo, como nós vemos hoje em dia acontecendo muito, sempre houve, né? Essa questão de cartas, tarô, leitura das mãos, bola de cristal, tudo isso, irmãos, são manifestações satânicas. E o que eu acho interessante aqui, que o inimigo tentava confundir a mente das pessoas. Nós percebemos aqui que praticamente ele estava elogiando Paulo e Silas. Esses dois homens anunciam-nos a salvação, são servos do Deus Altíssimo e tal. E eu acredito, por uma parte, para tentar que as pessoas insinuar para as pessoas que possivelmente Paulo e Silas tinham algum envolvimento com algum acordo com aquele demônio também, por ele já conhecer a vida dos dois, mas não existia nada disso. Ele tentou fazer isso com Jesus também. E aquilo foi se repetindo, eles iam em um local de oração, e aquele demônio usava aquela jovem estava sempre ali fazendo comentários, chamando a atenção deles. Chegou um momento que Paulo chegou ao seu limite, até de paciência mesmo, chegou para aquela jovem e repreendeu aquele demônio. Mas o preço que eles pagaram foi alto, porque os senhores daquela jovem perderam a fonte de lucro, né? Porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, com as pessoas que se consultavam com ela. Então a coisa se complicou. E esse foi o principal motivo da prisão dos dois. Então, continuando aqui, e resultou em toda essa situação. Em terceiro lugar, com a perda financeira dos senhores da jovem, o resultado foi o espancamento e açoites de Paulo e Silas, em praça pública, inclusive, né? De varas, chicotes, prisão, logo em seguida prisão, né? Sem ao menos serem identificados e julgados por parte dos magistrados da cidade. Porque o Império Romano, geralmente, a pessoa era presa, dependendo de quem fosse, né? Passava por todo um processo de julgamento para ter o veredito, né? De condenação, prisão ou liberdade, ou soltura. E isso não aconteceu com Paulo e Silas. E com mais um detalhe, Paulo tinha dupla cidadania. Paulo
além de ser um cidadão judeu, também era um cidadão romano. Porque ele nasceu em Tarso, uma província na Ásia, era uma província da Ásia que já pertencia ao grande império que dominava o mundo daquele tempo, o Império Romano. Então ele havia conquistado a cidadania romana, e um cidadão romano, não poderia passar por essa situação sem ao menos passar por um tribunal, sem ao menos passar por um julgamento. E isso poderia causar sérios problemas para aquelas autoridades, os magistrados, os juízes, os advogados, né? O prefeito, os homens importantes daquela cidade. Nós percebemos isso nos versos 20 a 24, prosseguindo aqui, continue lendo comigo. Versos 20 ao 24. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles estavam evangelizando também, né? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Não houve julgamento. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, como se fossem marginais, né? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, eles passaram por um processo muito difícil, Paulo e Silas. E eu acredito que durante esses momentos de aflição, de angústia daqueles dois missionários, eu tenho certeza que os irmãos estavam orando, continuavam orando por eles, assim como oraram, assim como em Jerusalém, oravam por Pedro quando ele foi preso e milagrosamente foi liberto pelo anjo do Senhor. Então vamos continuar aqui então. Quarto lugar, dentro dos propósitos de Deus para a salvação em Filipos, na cidade de Filipos, né, as pessoas que ali foram alcançadas, a casa de Lídia, se você ler todo o contexto, se você ler toda a passagem, o capítulo inclusive, você vai ver que eles conheceram uma jovem chamada Lídia, vendedora de púrpura, que foi alcançada, ela foi alcançada pelo Evangelho, pela palavra que eles pregavam, e insistiu inclusive até que eles se hospedassem na casa dela. Ela e as demais mulheres davam muito crédito à pregação, o ensino do Evangelho que Paulo e Silas e os demais companheiros, Lucas inclusive também, pregavam naquela cidade, né? Então, a casa de Lídia foi alcançada, como eu acabei de falar, dentro dos propósitos de Deus para Filipos. Então, nós podemos ver isso, retornando um pouquinho atrás, agora voltando, retrocedendo, os versos 14 e 15, do mesmo capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. (14 e 15) E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, Lucas narrando. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela insistiu, como forma de agradecimento, para que os missionários se hospedassem em sua casa. Que maravilha, né, irmãos? Ela foi tocada pelo Evangelho, o Espírito Santo passou a trabalhar, a agir no coração dela e na mente. Que maravilha. A jovem pitonisa, nós vemos aqui os propósitos. Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Então, para quem serve a Deus,
Talvez hoje, agora, neste momento, você não entenda o que está acontecendo na sua vida. Mas se você está sendo fiel a Deus, tenha certeza que o que é ruim hoje pode se reverter em uma bênção para você, é uma experiência na sua vida. Porque todas as coisas significam coisas boas e coisas ruins, provações, tentações e também bênçãos, vitórias e experiências com Deus. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós que servimos a Deus. Por mais difícil que esteja a situação no momento da sua vida, eu não sei como está a sua vida hoje, mas se você continuar firme com o Senhor, crendo no poder de Deus, crendo no poder da palavra do Senhor, esse mal se reverterá em uma bênção ou em uma experiência profunda para que você possa ajudar outros lá na frente. É para isso que o Senhor permite tanta luta, tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, especialmente na vida daqueles que são fiéis a Ele. Então, nós vemos aqui a conexão de algo para outro dos propósitos de Deus no ministério de Paulo e seus companheiros. Então, dentro dos propósitos, a cidade foi alcançada, a casa de Lídia, né? E por fim, a jovem pitonisa também foi alcançada, porque ela recebeu a libertação, chegando, por último, ao carcereiro e toda a sua família. Que maravilha, né? Então, a salvação chegou na cidade, a casa de Lídia foi alcançada, a jovem pitonisa foi liberta, e para terminar, o carcereiro com toda a sua família foram alcançados. Dentro desse propósito confuso na cabeça de Paulo, só depois ele conseguiu entender com certeza da evangelização daquelas pessoas e todo aquele processo doloroso que ele teve que passar com Silas, de humilhação, de sofrimento, de espancamento e açoites. Versos 32 ao 34, mesmo capítulo 16, diz assim: E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Paulo e Silas pregando para o carcereiro logo após aquela situação do terremoto. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Que maravilha! Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que bênção, irmãos! Aquele homem foi alcançado juntamente com toda a sua família. Ele levou Paulo e Silas para sua casa, depois de todos aqueles acontecimentos maravilhosos, tremendos, lavou os vergões, colocou algum remédio, uma água com sal, alguma coisa, colocou a mesa para eles, eles cearam, eles se alimentaram, oraram, recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, com toda a sua família, foram batizados e toda a sua casa foi alcançada pelo Senhor. Que maravilha, né? E a sua pergunta foi respondida e concretizada na sua vida. E a realidade, né, da salvação ocorreu na vida dele. Porque foi uma pergunta dele: o que é preciso para obter a salvação? E a casa dele foi alcançada. E você pode estar se perguntando hoje, você que ainda não fez um compromisso com Deus, o que é preciso para ser salvo? No caso, que é a salvação para obter a vida eterna. E a pessoa pode ser salva de muitas coisas, mas a principal salvação é a salvação para estar no céu, a salvação para alcançar o céu e escapar do inferno. O que é preciso para ser salvo? Crer. Em primeiro lugar, crer. Foi o que Paulo respondeu, ungido pelo Espírito Santo, né? Capacitado pelo Espírito Santo para aquele homem, mesmo em toda a dor que ele estava sentindo. A primeira coisa é crer. Crer em quê? Em Jesus, né? Acreditar que Jesus é o Cristo Salvador, que continua sendo anunciado pela mensagem do Evangelho. As coisas passam, as coisas evoluem, a tecnologia cresce, as coisas avançam, mas a palavra de Deus continua a mesma. O efeito da palavra de Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo.
Hoje ocorrem tantas inovações. O que se mais fala hoje em dia é nessa revolução última agora, que é da inteligência artificial. Existe já praticamente 9 níveis de inteligência artificial, incluindo a inteligência artificial do Google, por exemplo, o site GPT e tantas coisas. Com tanto avanço, com tanta tecnologia, a palavra de Deus continua sendo eterna, eterna. Ela não passa. O próprio Jesus mesmo disse: o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esta é uma palavra ao seu coração neste dia, e a mensagem básica do Evangelho está no versículo que é conhecido como textual da Bíblia. Resume tanto a antiga como a nova aliança, o Antigo como o Novo Testamento, as profecias no Antigo sendo cumpridas, sendo concretizadas e realizadas no Novo Testamento, na nova aliança, em Jesus, o nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já está dizendo novamente, o próprio Senhor Jesus é que está dizendo aqui, não é nem Paulo nessa situação. É preciso crer em primeiro lugar, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo e Silas, juntamente com os demais, especialmente Paulo e Silas naquela situação, pagaram um preço muito alto por serem obedientes. E quando aqueles magistrados descobriram que Paulo tinha cidadania romana, tentaram dar um jeito de tirarem eles logo da cidade para não acarretar em problemas para eles, inclusive problemas jurídicos, diante das funções que eles tinham importantes na cidade. E falaram para o carcereiro, em outras palavras, fala para esse pessoal, fala para os dois para sair, já está liberado, está tudo certo, não tem problema nenhuma acusação mais contra eles. Mas Paulo, talvez com um pouco de orgulho, não sei, né? Obrigou aqueles homens a estarem lá na prisão ou na casa do carcereiro para se retratarem com eles. Só assim ele se retirou com Silas, tiveram mais um pouco com os irmãos na casa de Lídia, com os demais irmãos daquele lugar, oraram por eles, os abençoaram mais uma vez e continuaram a sua viagem. Isso aconteceu durante a segunda viagem missionária de Paulo. E como está a sua vida hoje? Será que a sua casa precisa ser alcançada pela salvação do Senhor? Será que as suas prioridades hoje são apenas realizações materiais, financeiras? Será que você tem se preocupado apenas com o conforto físico, com a sua saúde física? É importante, tudo isso é importante, mas o mais importante na vida de um homem é priorizar a salvação da sua alma. Dinheiro nenhum pode pagar a sua salvação, porque esse preço foi pago por sangue inocente do Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Se você crer nele, ele pode transformar a sua vida e pode garantir para você a salvação da sua alma. Porque essa conquista ele já teve na cruz do Calvário, ao vencer a morte, ao vencer o diabo, ao vencer o inferno. Está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, como nosso único advogado, único intercessor entre Deus e os homens. Você tem a oportunidade hoje de receber a salvação para a sua alma e a salvação para a sua família, para a sua casa. Eu gostaria de fazer uma oração por você neste momento. É só você fechar os olhos, ou se você não quiser, não tem problema. Gostaria de fazer uma oração por você, por sua casa, sua família, para que você possa ser alcançado por essa tão grande salvação. Oremos. Pai, neste momento nós te louvamos, nós te bendizemos por esta palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações, mais uma vez, mais uma análise, meu Senhor, dessa passagem que o Senhor nos deu, onde pregamos na tua casa
Eu não sei como está esse irmão, essa irmã neste momento, não sei se está num leito de dor, não sei se está numa cama de uma enfermaria de um hospital, não sei se está num centro de tratamento intensivo, na UTI, na CTI, não sei se está numa urgência e emergência, não sei se está na sua casa, já desenganado pelos médicos, mas o Senhor não desengana ninguém, porque Tu és o médico dos médicos. O Senhor vai de encontro agora, meu Pai, a essa escola, vai de encontro a essa empresa, neste momento, a essa loja, a esse comércio, a essa casa, a essa família que está atribulada, passando por situações difíceis, terríveis, essas pessoas vítimas de obras de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, de trabalho de voodoo, de despacho de todo tipo, de obras de inveja, olho grande, palavras malditas, orações contrárias, ministérios que estão em ruínas, ruindo por causa de muita inveja, de muita palavra maldita. Vai de encontro a esse irmão agora, vai de encontro a essa irmã agora, vai de encontro a esse lar neste momento, levando cura, levando libertação, levando a paz do Senhor e principalmente a salvação para o meu irmão, para a minha irmã, para esta casa, para esta família. Conceda a bênção, Senhor, conceda a vitória. É o que nós pedimos e cremos, agradecendo por esta palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero que vocês tenham sido abençoados. Continue conosco, nós vamos continuar a sequência dessas análises. Não se esqueçam de se inscreverem, tem pouquíssimas pessoas inscritas, o canal já tem, nossos conteúdos já tem mais ou menos uns 3 meses e pouco. Compartilhem também, deixa aí um like, dá um joinha, fique na paz do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês, até a próxima, paz do Senhor.